Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Nós vamos, a partir do vídeo de hoje, tratar sobre as características do pregador segundo o coração de Deus. Andei um pouco ausente porque estava organizando a questão das rotinas com a igreja, também com os canais, e decidi então separar este canal. Isto é, este canal chamado Assim Diz a Palavra, eu vou tratar esboços de pregação e características que os pregadores precisam ter em sua vida com Deus e no seu ministério da palavra de Deus. Já para aqueles irmãos que desejam receber uma palavra de Deus todos os dias, a palavra do dia, eu criei um novo canal que estará no link dos comentários, chamado Dia a Dia com Deus. Tá? Então, este canal será voltado a partir de hoje para esboço de pregação e preparação de obreiros para o ministério da palavra de Deus. E aqueles que desejam ouvir a palavra de Deus todos os dias, nós temos o canal com o link abaixo chamado Dia a Dia com Deus. No vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre as características de todo bom pregador segundo a palavra de Deus. Porque aquilo que agrada o coração de Deus é o que está registrado na palavra. Então, se você deseja ser um bom pregador, um pregador segundo o coração de Deus, você não pode deixar de se inscrever, porque todas as quartas e todos os sábados nós teremos novos vídeos para te ajudar a se preparar para ser um bom ministro da palavra de Deus segundo o coração de Deus. Primeira lição: o pregador, ele precisa ser um dispenseiro dos mistérios de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2 diz que os homens, preste atenção nisso, que os homens nos considerem ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Veja que além de receber a aprovação de Deus, as pessoas que nos ouvem precisam perceber, precisam discernir que aquilo que sai da nossa boca vem do coração de Deus para elas. Tito capítulo 1, versículo 7, nos diz que fiel, neste texto fala de nós sermos dignos de confiança, de ser um mordomo confiável dentro da casa de Deus. Tanto o texto de Coríntios como o texto de Tito fala a respeito de nós sermos fiéis. Fiéis na questão de transmitir àqueles que nos ouvem aquilo que está no coração de Deus. A segunda lição que todo pregador, segundo o coração de Deus, precisa ter no seu coração é que precisa ser bíblico. Foque no que diz a palavra de Deus. Aqui não há espaço para sentimentos, muitas vezes, aonde nós falamos assim, senti no coração em dizer isso, senti no coração de fazer aquilo. Nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus. Se a Bíblia diz que nós podemos, nós podemos. Se a Bíblia diz que nós não podemos, vamos ficar com aquilo que está na palavra de Deus. E principalmente no momento que nós estamos transmitindo a verdade de Deus, olha o que o apóstolo Paulo, ele nos ensina relacionado com a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, que diz assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é que a inteligência nossa, ela não é prioridade, tá? Por mais que a inteligência, formação acadêmica, formação teológica, isso é bom, isso é grato diante de Deus e também nos ajuda no nosso ministério, porém, nós precisamos compreender o restante do versículo. Não falamos com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Isso não significa que nós não devemos estudar, pelo contrário, nós devemos ainda mais estudar. Para quê? Para que nós possamos rejeitar tudo aquilo que é humano e voltar-se para aquilo que é eterno, comparando as coisas espirituais com espirituais. Isto é, nós não precisamos ficar preocupados com exemplos humanos, terrenos,
com coisas que muitas vezes estão acontecendo que não edificam e não convém falar. Nós sempre iremos ter exemplos bíblicos para tratar o assunto na qual nós estamos ministrando a palavra de Deus. Requer de nós oração e principalmente estudo da palavra de Deus. O conteúdo da nossa mensagem, ele sempre precisa ser baseado na palavra de Deus. Não pode ser segundo o nosso coração, porque em Jeremias capítulo 17, versículo 9, nos ensina que o nosso coração ele é enganoso, e quando nós estamos aplicando, transmitindo a mensagem, nós precisamos olhar para o passado, o contexto. Isso é chamado na teologia de contexto original, onde nós vamos observar o contexto que foi escrita aquela palavra e para quem foi aplicado naquele momento, mas não apenas contar a história do passado, mas principalmente aplicar para os dias atuais, observando as necessidades daqueles que estão nos ouvindo. E isso nós só conseguimos quando nós vivemos uma vida de oração e discernimos aquilo que Deus deseja falar com o seu povo. Terceira lição de um pregador segundo o coração de Deus: ele jamais se compara com os outros. Tá? É muito importante isso, porque não é que algo está dando certo com alguém vai dar certo no nosso ministério. Não é porque um pregador ele fala mais alto, ele fala mais baixo, nós devemos imitar, fazer de acordo com o que as pessoas estão fazendo. Olha que o apóstolo Pedro, falando a respeito de ser um dispenseiro, diz em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Isso é, cada um de nós temos um perfil, cada um de nós temos características individuais, cada um de nós temos os temperamentos, a maneira de falar, a maneira de se posicionar, mas tudo que nós precisamos fazer é saber quem nós somos em Deus. Se nós sabemos quem nós somos em Deus, nós vamos nos moldar segundo a vontade de Deus e não vamos nos moldar segundo a modinha, que muitas vezes as pessoas acabam querendo se espelhar ou fazer igual, porque se está dando certo com uma pessoa, vai dar certo também comigo. E essa não é a verdade de Deus. A palavra de Deus nos ensina que muitas pessoas são aceitas pelas pessoas, mas são rejeitadas e reprovadas no ministério diante dos olhos de Deus. Então não se compare, nem mesmo o seu crescimento, porque tem pessoas que crescem mais rápido no ministério, como também tem pessoas que demoram um pouco mais. Você precisa entender o tempo de Deus e fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Quarta e última característica daquele pregador que deseja viver e ser segundo o coração de Deus. Guarde essas duas palavras. Sempre simplifique, sempre aplique. A palavra de Deus, muitas vezes, as pessoas não desejam voltar para nos ouvir, porque nós estamos dificultando o entendimento e não estamos aplicando as necessidades diárias do cotidiano das pessoas. Então, a pregação, ela não deve se limitar a contar histórias do passado. Podemos usar, sim, exemplos do que aconteceu no passado, os textos bíblicos, mas não adianta apenas nós falarmos a respeito das coisas do passado, os fatos históricos, fatos teológicos, porque as pessoas não vão querer voltar para nos ouvir. Nós precisamos aplicar de forma simples para os dias de hoje. Isso é, trazer clareza, trazer simplicidade, para que as pessoas possam compreender o que Deus quer falar com elas através da nossa boca. Romanos, capítulo 15, versículo 4, diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo que está escrito na palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, tudo isso tem o objetivo de trazer esperança. Então, se nós não estamos simplificando e não estamos aplicando às pessoas, nós estamos impedindo as pessoas de serem consoladas e de terem a sua esperança fortalecida. Então, o pregador segundo o coração de Deus,
ele procura sempre simplificar a mensagem, mesmo sendo profunda, porque é possível ser bíblico, profundo no conteúdo e ser simples na transmissão, e também ele sempre vai aplicar para que as pessoas possam aprender aquela palavra e aplicar no seu dia a dia, para que elas possam ser transformadas no seu cotidiano, tá? Eu espero ter te ajudado, e se você deseja ser um pregador segundo o coração de Deus, se inscreva, porque nós temos vídeos todas as quartas e sábados para te ajudar a ser um ministro segundo o coração de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo. Até a próxima!